A crise do oxigênio no Amazonas foi mencionada durante a CPI da pandemia no Senado nesta terça-feira. A terceira semana de depoimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito contou com o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que atuou na pasta na época em que houve a crise do oxigênio e aumento de internações nos hospitais do estado. A pergunta sobre a crise do oxigênio no Amazonas partiu do senador Eduardo Girão, que questionou como foi a ação do Ministério das Relações Exteriores na época. Com relação à crise no oxigênio lá no Amazonas, né? Durante o pico das internações, em janeiro de 2021, existia uma demanda de 76,5 mil metros cúbicos, enquanto a produção dos 3 maiores fornecedores do Brasil soma 28,2 metros cúbicos, demonstrando a necessidade de importação. Eu pergunto ao senhor, na sua gestão, como foi a atuação do Ministério das Relações Exteriores para auxiliar na solução de crise do oxigênio de Manaus? Até porque nós temos ali uma fronteira, né, com países aqui vizinhos aqui da América do Sul, que de alguma forma se poderia fazer alguma ação nesse sentido. Houve ou não houve, ministro? O ex-chanceler explicou que durante a crise do oxigênio no Amazonas, a primeira demanda que o Itamaraty recebeu por parte do governador do Amazonas e outros parlamentares do estado foi o pedido de um avião próprio para o transporte de oxigênio. No entendimento de que não havia avião para transporte, que haveria oxigênio em outras partes do Brasil. E nós atuamos para viabilizar isso com o Chile primeiro, não deu certo, não foi possível. Depois com os Estados Unidos, estava tudo pronto, mas depois se verificou que não, que a demanda era por oxigênio e não pelo avião. O ex-ministro revelou que ao ser verificado que o problema era a falta de oxigênio, a pasta pediu especificações ao governo do Amazonas para pedir a doação do insumo e afirmou que estas informações não foram enviadas no momento oportuno. Chegou, no caso do governador do Amazonas, foi de que haveria oxigênio disponível em outros pontos do território nacional e se tratava de simplesmente ter o avião, porque foi-me dito que não havia aviões disponíveis naquele momento no Brasil para o transporte. O Chile não tinha o avião, os Estados Unidos tinha, e em mais ou menos 24 horas o avião americano já estava praticamente com tudo pronto para decolar. Aí eu recebi ligações do ministro da Defesa e do ministro da Saúde, o ministro da Defesa dizendo que sim, havia aviões disponíveis no Brasil, e do ministro da Saúde no mesmo sentido de que só interessaria ao Brasil se o avião já viesse carregado de oxigênio. Insistentemente pedimos especificações, no caso do governo do Amazonas, mas também em contato com o Ministério da Saúde, para pedir uma doação, no caso dos Estados Unidos, já que já estavam mobilizados, mas não vieram tempestivamente. Depois, pouco depois, os Estados Unidos doaram concentradores de oxigênio capazes de contribuir para essa crise. Em relação a países vizinhos, quer dizer, houve um oferecimento de doação da Venezuela, acho que mais especificamente do estado venezuelano de Bolívar ao estado do Amazonas, que nos chegou e foi tramitado normalmente pela Agência Brasileira de Cooperação, que é uma instância do Itamaraty, e viabilizou essa doação para Manaus. Alarmado com a resposta, o senador Eduardo Braga reforçou em questionamento que a falta de especificações necessárias por parte do governo do Amazonas foi determinante para que o insumo não fosse enviado pelos Estados Unidos. E apesar de ter disponibilizado um avião para transportar o insumo, acabou enviando ao Brasil condensadores de oxigênio. No dia 30 de janeiro, alcançamos o recorde de mortes no meu estado, tristemente, 225 mortos. E eu pergunto, por que a chancelaria brasileira, em defesa dos interesses dos brasileiros que lá vivem, não agiu proativamente, afirmativamente, para levar oxigênio que estava mais perto para salvar vidas? O senador Marco Rogério ligou a mim, pedindo ajuda sobre Rondônia.
Eu disse, eu lamentavelmente não tenho relação com o governador do Amazonas. Por quê? Porque é inepto, incompetente. E, pelo que diz o Ministério Público e a Polícia Federal, não agiu com correção. E esta CPI terá que apurar a responsabilidade daqueles que deixaram os amazonenses e os brasileiros morrerem.